Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e o nosso assunto de hoje é uma sugestão dos nossos apoiadores lá no grupo Redação do Petit Jornal no Facebook e que vai funcionar até mais como uma sugestão de leitura e de acompanhamento para você que nos acompanha por aqui, para você que se interessa pelos temas de política internacional. E a questão que a gente vai abordar aqui é o fato de que houve um vazamento de uma quantidade enorme de documentos da inteligência iraniana que foram enviados para o New York Times. Não está claro ainda quem foi que vazou esses documentos, mas, ao que tudo indica, um cidadão iraquiano, para exatamente denunciar o tamanho da influência que o Irã exerce sobre o Iraque, e aqui a nota irônica, exatamente a partir do momento em que os Estados Unidos promoveram a invasão ao Iraque no ano de 2003. Para isso, vale a pena a gente dar uma contextualizada e lembrar que, durante muito tempo, quem era o presidente do Iraque era Saddam Hussein. Ele era presidente do Iraque desde 1979 e era um sunita, muito embora ele fosse um sunita laico. Isso significa, portanto, que, na visão dele, a religião não deveria ocupar um espaço muito importante nas políticas do governo. Mas, ainda assim, ele se preocupava bastante com o fato de que a maior parte da população, seguramente mais de 60% da população, era xiita e, portanto, se via muito ligada ao que estava acontecendo exatamente naquele momento em que ele ascendia ao poder no Irã, que é um país de imensa maioria xiita. Lembrando, no ano de 1979, de novo, exatamente o ano em que Saddam Hussein ascende ao poder no Iraque, estava acontecendo no país vizinho a Revolução Iraniana, que estabelecia um governo teocrático xiita, que naturalmente era muito apelativo para os xiitas iraquianos. A saída encontrada por Saddam Hussein para tentar neutralizar qualquer influência que o Irã pudesse ter sobre os xiitas iraquianos, para evitar que eles tentassem, por exemplo, fazer uma revolução no próprio Iraque, foi iniciar a chamada Guerra Irã-Iraque, uma guerra das mais violentas do período pós-Segunda Guerra Mundial, que durou 8 anos, de 1980 a 1988. Nessa guerra, o Iraque teve o apoio dos Estados Unidos, que naturalmente viam o Irã como uma ameaça severa aos seus objetivos na região. Finalizada a guerra, no entanto, sem vencedores claros, os Estados Unidos se tornam pouco a pouco um inimigo de Saddam Hussein. É isso que vai levar, no início da década de 1990, a chamada Primeira Guerra do Golfo, que é o momento em que o Iraque de Saddam Hussein invade o Kuwait e acaba sendo expulso do Kuwait pelos Estados Unidos, juntamente com seus aliados da OTAN, que depois invadem o próprio Iraque, e que vai evoluir até o momento no qual, em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque mais uma vez, capturam Saddam Hussein e ocupam o país a partir daquele momento. O que os documentos vazados mostram é que, muito embora os Estados Unidos, a partir de 2003, tivessem claro controle territorial sobre o Iraque, quem de fato começou a ter uma influência crescente no país foi o Irã. Depois de invadir o Iraque, os Estados Unidos tiveram como um dos seus primeiros objetivos atingir diretamente os principais símbolos do poder de Saddam Hussein à frente do país, o que acabou fazendo com que os Estados Unidos se voltassem contra os sunitas iraquianos. E aqui, abrindo parênteses, isso coloca os sunitas numa posição absolutamente defensiva, o que dá muita força para grupos como Al-Qaeda e Estado Islâmico, ambos grupos sunitas que se levantam em defesa dos sunitas iraquianos. Quem se fortalece com o desmantelamento das estruturas sunitas no Iraque são, naturalmente, os xiitas, que contam, naturalmente, com um enorme apoio por parte do Irã. É importante deixar claro que a população iraquiana, de uma forma geral, é bastante resistente a essa influência iraniana no país. Mas o que a documentação demonstra é que, pouco a pouco, o Irã conseguiu ganhar espaço junto à alta cúpula do governo iraquiano, a ponto de o Irã poder contar com o território iraquiano
como uma certa base para ações em outros países, como no momento, por exemplo, em que o governo iraniano pediu para que o governo iraquiano autorizasse o uso do espaço aéreo do Iraque para ações na Síria, o que foi autorizado pelo Iraque. E aqui, só para deixar claro, o Iraque segue sendo um país muito próximo dos Estados Unidos desde o ano de 2003, mas o que essa documentação demonstra é que, por mais que haja sim uma proximidade entre os Estados Unidos e o Iraque, o Irã, diplomaticamente e em termos de inteligência, conseguiu se fazer muito mais presente no país. A documentação vazada data dos anos de 2014 e 2015 e já retrata um cenário que confirma aquilo que Jim Mattis, que chegou a ser secretário de defesa do governo de Donald Trump e comandou as tropas americanas no Iraque lá no início da invasão, dizia já à época: a guerra que os Estados Unidos travam no Iraque é contra o Irã. E aparentemente, essa é a conclusão que esses documentos nos permitem chegar, ao menos nessa primeira leva que foi liberada, é de que o Irã venceu essa guerra ao longo dos últimos anos. E a nota curiosa, talvez um pouco cômica, dessa primeira leva de documentos é que ela revela um momento no qual o Irã conseguiu uma enorme vantagem sobre os Estados Unidos, que foi em novembro de 2014, quando um espião chamado de Donnie Brasco deixou de trabalhar para os Estados Unidos e passou a trabalhar para o Irã e revelou uma série de dados muito sensíveis para a inteligência dos Estados Unidos para o Irã. E isso aconteceu em troca de um salário de $3.000 por mês, um adiantamento de $20.000 e um carro. Nunca levar vantagem sobre a maior potência militar e econômica do mundo saiu tão barato para alguém. E se você quer acompanhar mais detalhes dessas histórias relacionadas ao Oriente Médio, outros temas internacionais, além de temas naturalmente econômicos, continua acompanhando o Petit Jornal. Você pode entrar lá no nosso site www.petitjornal.com.br e inclusive deixar lá a sua contribuição no valor que você quiser. E dessa maneira você ajuda demais a continuidade do nosso projeto. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.